Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Fala sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou em casa hoje por volta das 10 horas e 20 minutos, depois de receber alta hospitalar. Nas imagens registradas pela TV Globo, Bolsonaro aparece sentado enquanto brinca com os cachorros em casa. Ele está ao lado da mulher, Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro estava usando um colete à prova de balas e passou a usar tornozeleira eletrônica instalada ainda no hospital. A medida faz parte do início do cumprimento de prisão domiciliar determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bolsonaro ficou internado por 2 semanas no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar de uma broncopneumonia. Nesta manhã, foi levado para casa sob forte esquema de segurança, com viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal fazendo bloqueios e escolta em todo o trajeto. A custódia direta do ex-presidente ficou sob responsabilidade da Polícia Penal do Distrito Federal. A operação teve controle de trânsito em pontos estratégicos, interdições temporárias e restrição de aproximação de terceiros. O deslocamento foi feito em comboio fechado, com Bolsonaro e a mulher, Michele, em carros separados. O uso do colete foi tratado como procedimento padrão em deslocamentos considerados sensíveis. O médico Brasil Caiado, que integra a equipe médica do ex-presidente, lembrou que Bolsonaro ainda não está curado e que precisa manter os cuidados em casa. E agora começa-se uma nova fase, uma fase de preparo com fisioterapia motora e respiratória, um programa de reabilitação cardiopulmonar. Nós já discutimos com as equipes específicas de cada modalidade dessa, de cada especialidade, tanto na nutrição quanto na fisioterapia. E nós médicos, sem dúvida nenhuma, estaremos o acompanhando o tempo que for necessário. Michele Bolsonaro informou que o ex-presidente já tem data marcada para uma cirurgia no ombro. Ele vai ter que voltar para o hospital mês que vem. Não pôde fazer agora justamente porque o pulmão esquerdo ainda não está completamente curado. Eu acho que é todo um desgaste da vida dele, né, das viagens, e se agravou mesmo com a queda. Então, como ele toma muita medicação, camuflou, ele sentia dores, e aí ali a gente resolveu fazer um check-up e ele está com 99% de obstrução. Então, realmente está grave o ombro dele. Acho que ele já se acostumou a viver com a dor também. Então a gente volta para o hospital, acho que dia 21, 20, acho que 20, 25, já foi marcado, né? Acho que foi marcado. Michele também disse que não está preocupada com política nesse momento. Política zero por enquanto, tá? Eu estou ainda de licença e estou aqui para cuidar dele e, assim, a minha prioridade sempre vai ser o meu marido e as minhas filhas. Então, se eu tiver que renunciar a qualquer coisa pela minha família, que essa é a minha prioridade, eu renuncio. Ana Paula Henkel, boa noite. Bom, a gente lembra que nesta semana o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar por 90 dias para Jair Bolsonaro, que começa então a ser cumprida a partir desta sexta-feira. Ele segue, como a gente acompanhou, o Brasil Caiado, o médico que integra a equipe ali com todos os cuidados, fisioterapia, enfim, todos os protocolos médicos nesse período que, claro, ainda requer muito cuidado, muita observação. Ele deve passar aí por um novo procedimento cirúrgico por conta dessa queda que ele sofreu ainda na Superintendência da Polícia Federal no mês de janeiro. Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, queridos mestres, Alexandre, Augusto, boa noite, Branca, boa noite à nossa audiência. E antes de mais nada, Paula, uma honra poder estar aqui na Revista Oeste nesta semana de aniversário. Eu também estou desde a primeira edição. Parece que foi ontem o jantar que eu tive com o nosso amado, saudoso J.R. Guzzo e o mestre Augusto, e hoje cá estamos, 6 anos depois, lutando por um país mais decente
Então é uma honra poder fazer parte da Revista Oeste, estar aqui com vocês. Vocês da Oeste e vocês do outro lado da tela. Paula, a Michelle saiu praticamente da vida política, né? Ela abandonou literalmente a campanha, o PL Mulher, para cuidar do presidente Jair Bolsonaro. E isso é muito importante porque em momentos como esse, por mais que tenhamos bons médicos e todo respeito aos excelentes médicos que estão cuidando do presidente Bolsonaro, mas a família é tudo, né? A família, a esposa, a filha, a Laura, que mora com o presidente Bolsonaro, e a Michelle, e isso pode ajudar também na recuperação do presidente Bolsonaro. Agora, o que a gente precisa acompanhar é como essa prisão domiciliar vai incomodar o sistema, porque se o presidente Bolsonaro, na cadeia, calado, sem redes sociais, sem contato com quase ninguém, ele já incomodava o sistema, imagina agora, né? Então, todo cuidado agora é preciso, porque tudo pode ser usado como desculpa pelo tirano Alexandre de Moraes, né? Não tem outro nome, perdoe-me, para que algumas inconstitucionalidades possam entrar em curso contra o presidente Bolsonaro e tudo aquilo que ele tem direito. Então, agora é acompanhar, porque nós vimos que uma vez um áudio, né, um vídeo que os filhos colocaram numa manifestação na Paulista causou um problema para o presidente. Hoje, por exemplo, teve reportagem, não sei se foi da Rede Globo, não sei, da Globo News, com um drone ou um helicóptero, não sei, sobrevoando a casa do presidente Bolsonaro e fazendo a filmagem, ele ali brincando com os cachorros e com a Michelle. E aí fica o questionamento. A Globo vai poder mostrar esse tipo de imagem, mas se outras mídias ou um amigo mostrar a mesma imagem de dentro de casa, isso vai ser acusado como uma violação às tais medidas cautelares? Paula. Pois é, Alexandre, a Ana tocou bem nesse ponto dessas imagens que foram veiculadas aí pela Rede Globo, porque entre as cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, uma delas é justamente que Bolsonaro não pode usar as redes sociais e nem ter fotos, nem vídeos divulgados. E hoje, então, a gente teve essa divulgação de imagens, né, aéreas com drones de Jair Bolsonaro, que também foi proibido de receber visitas. As únicas visitas, então, liberadas são dos médicos e dos advogados, além, claro, de quem vive na casa, como a Michelle e a filha Laura. Isso foi ponto de discussão, né? Uma das restrições, de proibições do ministro que virou agora juiz executor, né? Já foi vítima, já foi acusador, já foi julgador, agora é o juiz executor, né? 4 em 1, 5 em 1. Essa questão de Bolsonaro poder ser responsabilizado por aquilo que outros fizerem. Se alguém filmar, se alguém gravar à distância, e é possível até gravar à distância, como foi essa filmagem do ar de drone, né? Bolsonaro vai ser responsabilizado por isso? Não pode. Agora, o perigo todo é a gente familiarizar isso. Achar que é normal um ato de vingança, de cautela até. O Supremo tinha medo dele, tem medo dele até hoje, porque ele vinha aplicando o que exige o artigo 37 da Constituição no serviço público, moralidade, né? Então ele virou inimigo e inventaram a história do ato antidemocrático, praticando atos antidemocráticos, passando por cima da lei, por cima do devido processo legal. E ontem falaram tanto, né, no julgamento da liminar de uma medida de segurança do ministro André Mendonça, falaram tanto em liberdades fundamentais. Como assim? Mas não vinham praticando isso. Quanto ao 8 de janeiro, não foram praticadas liberdades fundamentais. Devido processo legal, tampouco. Chegou-se ao cúmulo da ironia
de criticar a prorrogação de uma CPI. E, no entanto, o inquérito do fim do mundo, se valesse o prazo de 60 dias, já teria sido prorrogado 42 vezes. Então, o que o Supremo faz, felizmente, encontra barreira a partir do nosso terceiro neurônio. Está todo mundo observando, por isso que a gente abre jornal agora, como o Estadão de ontem, e vê na principal editorial, né, a falta que faz para o ministro Toffoli as duas exigências fundamentais para ser ministro do Supremo, notável saber jurídico e reputação ilibada. É isso que a gente tem visto. Né? A gente não pode achar que isso é normal, é natural. Não é. Não é. Isso é fora dos princípios de direito, inclusive essa história. Não falam tanto de ódio contra mulheres, a tal misoginia que parece que está sendo arquivada lá pela própria autora. Mas ódio. Mas a gente tem visto a aplicação do ódio, a gente não pode se familiarizar quando o ódio é disfarçado, escondido pela toga. Carlo Cauti, boa noite. Então, a partir de hoje, Pessoal, policiais federais aprovam estado de greve após 3 dias de assembleia com 27 sindicatos. Categoria cobre a reajuste salarial e valorização da carreira. O governo abriu canal de negociações com 2 ministérios. Depois de 3 dias de assembleia com 27 sindicatos afiliados federais nacionais, policiais federais aprovou o estado de greve nesta quinta-feira, dia 26. A frente acontece em eventual paralisação foi aprovada para cobrar o governo federal melhorias para a categoria. Aprovamos também na próxima semana que todos os sindicatos façam suas assembleias gerais e extraordinárias a fim de deliberar novas providências e novas ações que devemos ter uma face nesse momento de negociações, declarou Marcos Avello, o vice-presidente da FE. Resposta do governo. Então logo foi aprovado o estado de greve, o governo federal abriu um canal de comunicação nesse momento e a gente conversa, nós temos interlocução com 2 importantes ministérios, aguardamos alguma proposta a ser apresentada pelo governo, informou Avelino. A FAP usou a aprovação de estado de greve como um instrumento de apresentação para forçar uma proposta decreta parado para não antes de uma eventual paralisação efetiva. Efeito da paralisação, Perna afirmou que a mobilização deve recair sobre atividades diversas, como investigações, apresentação de serviço administrativo, desempenhados pela Polícia Federal, em danos também em operação em andamento, avaliação interna de categoria que a aparição da PF pode impor em fragilidade do governo em condições de segurança pública, transmitir a expressão de inércia e enfrentamento ao crime organizado. Em reivindicações da categoria, entre as principais reivindicações é a ajuste salarial, valorização profissional. Um agente ouvido sobre a reserva afirmou que o patamar remunerado atual é um injusto, tratando um descontamento interno em uma atual estrutura de salários. Policiais aumentam a atribuição nos últimos anos com fato de desgaste. Um dos exemplos citados é o resíduo da SEBRAS, funções que eram a responsabilidade do Exército e foi transferida para a PF em junho de 2025. A categoria também externa frustrações em falta de interpretação com o Fundo de Combate à Organização Criminosa, anunciado pelo então ministro da Justiça Ricardo Gargotti, e o segundo relato ainda não saiu do papel. Racha entre agentes delegados. Há um movimento parlamentar destino entre os delegados policiais federais aprovam uma paralisação chamada Vitória CNPF e se referência aos 80 anos de população. A reivindicação são também a valorização da carreira, uma argumentação são diferentes de encontro à racha antiga. Entre as categorias começou a formar através durante a greve geral de 2012. Os delegados se prendem para paralisação por 82 horas, segunda-feira, dia 23, serão maneirados novamente na próxima dia 30 para debelar, levantando uma mobilização diante
tratativa em curso com o governo. Urgente político ao governo, ambos os movimentos são posicionados pelos prazos de 80 eleitor, legislação eleitoral proíbe reajuste salarial, funcionalismo público e período de 180 dias de eleição. O prazo cria uma janela de negociação estreita para o governo. Precisa apresentar uma proposta de categoria eleitoral desviabilize